Pessoal, vou tentar mostrar então com esse vídeo um pequeno experimento que dá para fazer utilizando um microcontrolador qualquer. Nesse caso, eu vou estar usando um Arduino, em especial o Arduino Nano, que é esse pequenininho aqui. Ele deve estar custando 40, 50 reais por aí, pelo menos esses eram os preços de 2020. É bastante acessível e dá para fazer alguns experimentos interessantes de física 1 utilizando ele. Conectado a ele aqui, bem aqui, tem um sensor que eu já vou mostrar para vocês qual é. Então esse aqui é o Arduino Nano, tem, enfim, um punhado de lojas onde vocês podem encontrar ele. E esse aqui é o sensor que está ligado, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse sensor, ele tem esses dois, eu vou chamar isso de alto-falantes, mas não é exatamente isso. Mas basicamente um funciona como um alto-falante e o outro como um microfone. Então ele joga um som, mais rigorosamente um ultrassom, que não que a gente não consegue escutar, por isso a gente chama de ultrassom. E esse sinal que é emitido por um dos lados aqui, ele vai voltar e vai ser captado pelo outro lado aqui. Então ele tem um transmissor e um receptor, por isso que aparece um T e um R do lado dessas duas bolinhas aqui que estão no meio do sensor, né? Então por que a gente vai fazer isso? Porque aqui o que eu montei foi um sistema em que o sensor já está instalado, ele está bem aqui rodando, e ele está tirando o som na direção dessa caixinha. E eu botei uma fita ali com a escala, né, só para eu medir essa distância. E aqui do lado, ó, nessa janelinha, esses tempos que vocês estão vendo, é quanto tempo demora para o sinal sair do transmissor, bater na caixinha e voltar para o receptor. Então, isso é o percurso de ida e volta do som no ar. E esse tempo aqui está medido em microsegundos. Então, o que eu vou fazer agora vai ser incluir aqui uma tabela e a gente vai fazer esse experimento, ou vou mostrar para vocês como vocês podem fazer se puderem e tiverem interesse de fazer esse teste em casa. A posição que eu coloquei aqui na coluna A da tabela, eu vou medir ela em centímetros e como tem sempre uma limitação, né? Sempre eu preciso considerar uma incerteza, eu vou considerar que eu estou medindo com precisão de milímetro aqui, já que essa é a escala do equipamento e eu estou conseguindo usar o equipamento, ou a trena, né, a fita aqui, plenamente. Então eu estou começando o primeiro ponto em 4 centímetros. Então 4.0. E eu preciso anotar assim, já que eu estou falando que a minha precisão vai ser de milímetro, que eu vou considerar ela depois, para fazer alguns cálculos. E aí o tempo em microsegundos, eu vou colocar esse que a gente está vendo na tela ali agora. De vez em quando dá um 227, mas eu vou colocar um 226. Depois também vou discutir qual é a incerteza, o erro nessa medida aqui. E agora não tem muito segredo, é só mudar de posição. Vocês vão ver que na hora que eu afastar a caixinha o tempo ali vai aumentar. E repetir essa medida. Quanto mais medida melhor. Eu vou tentar fazer de centímetro em centímetro, mas aí eu não vou mostrar todas. Então aqui é 5.0 e aqui é 282. Então agora eu vou dar uma acelerada aqui e vou tentar medir de centímetro em centímetro e a gente olha esses dados no final. Agora estou chegando no 10 centímetros. E aí
Já temos um tempo chegando em 578 microsegundos. Agora 20 centímetros, o tempo já está aqui em 1155, 1140, e vocês percebem que ele começa a flutuar um pouco mais, né? De vez em quando dá uma flutuação na casa de 10 microsegundos, a gente vai ter que considerar isso na hora que for estimar qual é a incerteza nessas medidas aí. Então eu vou anotar aqui para esse caso 1150. Chegando aos 30 centímetros. A caixa alinhada. 1720. Agora 40. E o tempo já vai chegando a 2290, 89. Finalmente vamos chegando aos 50 centímetros. Dava para ir mais um pouco, mas eu vou parar por aqui. Então, com 50 centímetros, a gente está tendo uma leitura de 2890. Oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a gente vai considerar isso quando for tratar os dados. Porque se você olhar para essa tabela aqui, né, então a cada aproximadamente um segundo, eu estou medindo a distância uma vez e tem uma flutuação aqui que eu não controlo, não é porque eu não estou medindo direito. Eu estou usando um instrumento eletrônico, então a própria eletrônica vai introduzir algum ruído, né? E de vez em quando, apesar do valor tender a ficar muito próximo de um valor médio, de vez em quando tem uma flutuação, um valor que sai bem fora da média que está sendo representada. Então aqui está a tabela, e como sempre, depois de fazer uma medida, uma bateria de medidas como a gente acabou de fazer, é conveniente a gente fazer um gráfico para ver se faz algum sentido o que a gente está medindo, né? E aí, como vocês podem ver aqui, esse gráfico está com o valor em microsegundos aqui na vertical e a posição aqui na horizontal. E ele deu uma reta, como a gente poderia esperar num experimento desse, né? Mas agora vamos interpretar para entender o que essa reta significa e como extrair uma informação dela e o que essa informação significa, com que precisão a gente está tratando essa informação. Se eu estou no computador, não tem por que não usá-lo para fazer o gráfico, né? Então eu fiz o gráfico que vocês estão vendo aqui usando o programa da minha preferência. Vocês podem ver que parece bastante uma linha reta, mas com alguns defeitos, como sempre vai acontecer numa medida experimental, né? Então, alguns pontos eu posso ter colocado a caixinha um pouquinho mais longe ou mais perto do que devia, e por isso aparece esse ruidinho aqui. Entretanto, faz sentido a gente olhar para um gráfico com um ajuste linear desses dados, né? Opa, abri o arquivo errado. Que é esse aqui. Então, o que eu estou chamando de um ajuste é calcular qual é a melhor reta possível que passa em cima da maior parte dos pontos. Ou, dizendo da maneira mais correta, a reta que fica mais próxima do conjunto de pontos ao mesmo tempo. E aí, quando deu uma reta boa como essa, não tem muito segredo, né? Então, nesse gráfico a gente vê que o experimento foi relativamente bem executado, porque isso aqui está uma linha reta, já que a gente espera que à medida que aumenta a distância vai
demorar mais para o som ir e voltar. Então é isso que a gente poderia esperar. E a reta, né, se a gente não consegue medir a distância zero, porque eu não posso encostar no sensor, daí o sensor não vai funcionar, mas de toda forma a gente consegue chegar no zero aqui. Então eu fiz esse cálculo, né, e a expressão que eu obtive para essa melhor reta foi a de que y, né, o eixo y aqui, o eixo vertical, ele ficou igual a 57,39, que multiplica a distância, que eu estou chamando de x aqui, menos 2,19. Aí é claro que esse valor aqui, ele é uma medida em microsegundos, e é ele que diz, basicamente, qual a distância que essa reta aqui, ó, bem aqui no começo, qual a distância que ela ficou do zero. Então ela ficou 2 microsegundos. Como a gente está fazendo uma medida que foi até 3.000 microsegundos, isso é uma medida que a gente pode considerar boa. O resultado desse ajuste está bem próximo do zero, né? Digo, se eu estivesse medindo microsegundos até 10 e esse valor desse menos 2, aí era muito ruim, porque esse valor ia atrapalhar muito o resultado, mas nesse caso aqui não. E aí a questão agora é, o que é esse valor aqui e que informação eu posso tirar dele? É isso que a gente vai ver em seguida. Então, pessoal, continuando aqui, ó, agora eu vou fazer uma representação em que isso aqui está representando o sensor, o vermelho são as duas bolinhas lá que produzem e que recebem o som. Isso aqui é a distância x até a caixinha que eu desenhei em azul aqui, né? Que a caixinha que eu usei para refletir o som. Então o que acontece é que o som sai daqui, eu vou fazer em verde, isso aqui só para dar uma representação. Melhor fazer assim. Então o som vem para cá, bate e volta para lá. Como o tipo de som que é emitido aqui, ele precisa de um objeto razoavelmente grande para ser refletido, você não precisa se preocupar com esse efeito do triângulo aqui, tá vendo? Eu quero dizer, você pode considerar que o som está indo aqui e voltando pelo mesmo caminho. Isso não vai atrapalhar a nossa interpretação, muito pelo contrário. Então, se a gente fizer isso, quer dizer que a distância percorrida pelo som, ela na verdade vai ser 2x. Então, no Arduino, eu estava medindo um tempo lá, um tempo t em microsegundos, e esse tempo t, ele é na verdade o tempo para percorrer 2 vezes a distância x. Por que 2 vezes a distância x? Porque o som está indo e voltando. E a velocidade do som, a gente pode assumir que ela é constante. É claro que ela vai variar de um lugar para outro, mas ela varia pouco. Ela pode variar em função da temperatura, em função da umidade do ar, em função da pressão atmosférica, mas não vai ser uma variação muito importante. E por isso, se a gente sabe assumir que essa velocidade aqui é constante, a gente mediu o tempo e essa distância x, então a gente pode fazer uma conta aqui.
Porque se eu tenho o tempo, ou melhor, voltando aqui para o nosso gráfico, né? No nosso gráfico a gente tem tempo em função de x. Então, o que esse coeficiente angular, que é isso aqui, ó. O coeficiente angular, ele não é o ângulo, ele é a tangente de θ. Então, o que a tangente de θ significa nesse caso aqui? A gente pode usar aqui que a velocidade do som ela é a distância percorrida pelo tempo que demorou para percorrer. Então, a distância é 2x e o tempo é o tempo t que a gente mediu. Então, na verdade, a gente não sabe a velocidade do som, mas a gente mediu o x e o t. Como essa equação tem 3 elementos, né? Então o que a gente vai fazer é justamente obter a velocidade do som. Então, se você inverter aqui, vai ficar que t é igual a 2 sobre a velocidade do som que multiplica o x. Então, o que isso aqui significa? Lembra que eu escrevi aqui em cima que a equação que a gente obteve era y igual a 57,39x? E claro, fica um menos 2 aqui, que tem a ver com as incertezas do experimento, né? Então, o que aquele 57,39 representa? Porque esse y que está na vertical é o tempo. Então, isso aqui é t igual a 57,39x. Dizendo de outra maneira, esse cara aqui, ó, ele vale 57,39, que é igual a 2 dividido pela velocidade do som. Então, se a gente inverter essa conta, vai estar que a velocidade do som é igual a 2 sobre 57,39, o que vai dar 0,034. Eu vou arredondar aqui, mas depois a gente vai ter que discutir a incerteza dessas medidas, né? Então eu estou arredondando aqui na quarta casa. Se você fizer a conta na calculadora, você vai perceber isso. Mas a velocidade do som não é tão pequena, né? O som é tão rápido, o que esse número significa? E é aí que a gente tem que tomar cuidado e lembrar das unidades que a gente está usando. A gente fez a medida do tempo em microsegundos e fez a medida da distância em centímetros. O que significa que essa velocidade aqui, ela está em centímetro por microsegundos, que é uma unidade nada a ver, né? Que a gente não está acostumado a trabalhar com ela. Então a gente pode trocar isso aqui. Então 0,03485, 1 centímetro é 10 elevado ao quadrado, é 10 a menos 2 metros, e o microsegundo, ele é 10 a menos 6 segundos. Ou seja, a velocidade do som que a gente está medindo, ela vai valer 0,03485, que multiplica 10 a quarta metros por segundo. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, a vírgula vem para cá, por 100 aqui, por 1000 aqui e por 10.000 aqui.
Então a gente mediu, na verdade, 348,5 metros por segundo. E essa é a velocidade do som agora aqui na minha casa. Se a gente mudar muito a temperatura, aí esse valor com certeza ia começar a mudar, mas ele vai mudar aqui depois da vírgula. Eu não fiz essa medida, né? Mas pelo que eu entendi, você precisa variar alguns graus a temperatura do ar para que esse valor varie 1 metro por segundo. Então você tem que esquentar 2, 3, 4 graus o ar, né? Então se a temperatura aqui está na casa dos 20 graus e não vai variar muito, então esse valor é bastante razoável. Mas o quanto eu posso confiar nesse valor? E é para saber quanto a gente pode confiar nesse valor que a gente tem que lembrar de volta do experimento, novamente lá do experimento, e lembrar das incertezas. Então, se vocês se lembrarem, né, eu que fiquei vendo todas as medidas, esse valor aqui ficou flutuando alguma coisa do tipo 10 microsegundos. Então, na verdade, quando eu medi 1500, o que eu quero dizer é que podia estar entre 1490 e 1510. E essas distâncias aqui, apesar de estar mostrando 50, vocês lembram que eu medi uma casa depois da vírgula, né? Então, esses valores aqui, eles têm uma incerteza que é de 0,1 centímetro. Então, eu sei que eu tenho uma incerteza nesse tempo e eu sei que eu tenho uma incerteza nessa distância. E o que eu preciso saber é qual é a incerteza que eu tenho na velocidade por causa disso que eu estou fazendo. Então essa aqui é a expressão que a gente usou para calcular a velocidade. E a gente usou, no lugar do x, a gente usou o coeficiente angular que a gente obteve lá, né? Então, na verdade, a gente percebeu que o coeficiente angular ele vale 2 sobre a velocidade. Então, a gente tem uma incerteza que está nesse coeficiente angular aqui. Mas uma forma de estimar um pouco o erro que a gente obteve é eu pegar aqui a velocidade do som, a incerteza na velocidade do som, ou melhor, dividido pela velocidade do som que eu medi, vai ser alguma coisa como 2 vezes a incerteza na posição dividido pelo valor da posição mais a incerteza no tempo dividido pelo valor pelo valor do tempo. Então é claro que tem um tratamento rigoroso para fazer, mas aqui eu só estou dando uma ideia, em outro momento a gente vai discutir com mais calma isso. Então o sigma é quem eu quero calcular. O 2 é só um número, aqui vai estar a velocidade do som. Eu estou colocando essa barra em cima porque para identificar que eu estou falando da média de todas as medidas, então eu estou chamando isso aqui, ó, de velocidade do som, com a barra em cima. Então eu tenho aquele valor. Aí é claro que a gente fez um monte de medida variando o valor do x. Então eu vou, para fazer essa estimativa, eu vou colocar que aqui é 0,1 centímetro, né? Que é 1 milímetro o erro, e no x
eu vou colocar um valor médio. Como a gente mediu até 50 centímetros, eu vou colocar 25 aqui. E no tempo, o erro é 10 microsegundos. E o tempo médio, lembrando que ele vai até 3000 naquele gráfico, né? Vai até perto de 3000. Então eu vou colocar um valor lá do meio, que eu vou colocar o 1500. Então quer dizer que 2 vezes 348,5, era esse valor que estava aqui, né? É isso. Que multiplica... deixa eu já somar a fração e jogar o valor ali. Estava escrevendo e esqueci de dar o play para gravar. Então aqui está a expressão, as frações da 0,004 a primeira e 0,0066 a segunda. Então, fazendo aquela conta, 2 vezes 348,5 vai dar 697. 697, que multiplica 0,0166. É isso, né? 0,0016. Ou seja, esse 4 com esse 6 vai dar o 1, e aí vai ficar o 6 ali. Ah, não é 16, é 0,6, desculpa. 0,004 mais 0,0066. Claro. Zero seis. E aí, fazendo essa conta, isso vai dar 7,38. E o que é isso que eu estou medindo? Isso aqui é metro por segundo. Já que eu coloquei a velocidade aqui em metro, em metro por segundo, esse resultado também dá em metro por segundo. E aí não faz muito sentido eu ficar carregando isso que está depois da vírgula aqui, tá? Então, com isso tudo, a gente pode dizer, com esses dois caras aqui, que a velocidade do som que a gente obteve nesse experimento foi alguma coisa como 348 mais ou menos 8 metros por segundo. Por que 8? Porque eu estou arredondando para mais esse valor aqui e eu estou assumindo que eu não consigo ter uma precisão que vai chegar aqui depois da vírgula, né? Já que, enfim, eu fiz o experimento com cuidado, mas tem uma série de coisas contribuindo para essa incerteza. E por que, entre outras coisas, por que é importante saber qual é a incerteza, que é esse fator que aparece aqui, né? Porque se, por exemplo, você precisar melhorar o experimento por algum motivo, suponha que a gente quisesse medir como que a velocidade do som varia com a temperatura. E aí pode ser importante medir esse negócio com mais precisão do que mais ou menos 8. Então eu poderia repetir esse experimento, eu poderia trocar algum dos instrumentos de medida. Eu poderia mexer com o tempo, para tentar ser mais preciso no que o Arduino mede, ou tentar ser mais preciso na posição como eu estou medindo. E aí, se você der uma olhada aqui no cálculo que a gente fez do sigma, você percebe que
com essas estimativas do jeito que eu estou fazendo, a gente chegou numa fração 0,04 para incerteza que vem da posição. E numa outra fração 0,006 que vem do tempo, que vem, portanto, do valor que o Arduino tá nos dando, né? Eu tenho a impressão que melhorar esse valor aqui é muito difícil. Eu nem mostrei esses detalhes, mas eu já estou fazendo muitas médias para cada um daqueles valores que eram impressos na tela. E aí eu estou olhando para um monte de valores e pegando o médio deles. Então, na verdade, eu estou fazendo uma média de muitas medidas aqui, de milhares de medidas do tempo, né? E aqui na posição, eu fui modesto de medir ali com precisão de milímetro, né? Mas a gente poderia, por exemplo, usar um paquímetro e fazer a precisão disso aqui melhorar muito. Então eu poderia diminuir esse 0,04 com facilidade. Diminuir esse aqui eu acho um pouco mais difícil. De todo modo, é para isso também que serve fazer as estimativas do erro, para você saber qual parte do experimento que está introduzindo o erro para você. E se você precisar melhorar alguma coisa, você sabe aonde você deve ter que mexer. E agora que a gente sabe a velocidade do som, a gente pode pensar em fazer outros experimentos utilizando o mesmo arranjo experimental que a gente usou aqui.